Olá, meu nome é Fernanda, eu vou apresentar o trabalho do nosso grupo. Nós fizemos um sistema para AgroSolutions, uma cooperativa agrícola que conta com a API de usuário, API de propriedade de talhões e a API de sensores dos talhões. Bom, vamos começar com os diagramas. Aqui nós temos os diagramas de contexto, que indica quais ações as entidades vão poder realizar. Então, uma das APIs, como a de usuário, poderia se cadastrar e realizar login via e-mail e senha. Já a API de propriedades de talhões pode editar, remover e cadastrar propriedades e talhões. E a API de sensores pode enviar dados dos sensores. Aqui nós temos mais sobre os atributos de cada entidade. Temos, por exemplo, em talhão, o status, green status, por exemplo, se está normal, se está com seca, se está com peste. Então, como que funciona, né, na prática? Primeiro, o usuário precisa ter o seu login na API de usuários. Então, ele pega o token e vai poder se autentificar nas outras duas APIs usando o token de autenticação JWT, né? Com isso, ele pode cadastrar uma propriedade, um talhão na Files API. No momento que o talhão é cadastrado, é enviada uma mensagem para a fila Create Sensor Queue, mandando o nome do sensor e o ID do Filed. Então, assim que o talhão é criado, a Sensors API consome essa mensagem e cria o sensor deste talhão. E quando é enviado dados para esse sensor através da API mesmo, como, por exemplo, podemos ver aqui no contexto, então esse daqui publica uma mensagem na fila Update File Status Queue com o File ID, o status e a data. Então, o File ID terá o seu atributo status mudado. Então, por exemplo, antes o talhão estava normal, mas através do cálculo feito pela Sensors API, acabou vendo que com todos os dados dos sensores, mostra que na verdade ele está no estado de seca. Então, isso atualiza a Files API, porque a Files API vai estar consumindo essa fila. Vale ressaltar que esse cálculo do status ela é feito na API sensores, lá na camada de application. Então, ele faz uma média dos valores das últimas 24 horas do sensor, mais o valor novo. Isso acontece no momento que está inserindo dados no sensor, como eu vou mostrar adiante. E com isso ele calcula o status, fazendo uma média das últimas 24 horas de umidade do solo, precipitação e temperatura. Nós pensamos nessa arquitetura, né, com este formato, para ter uma arquitetura limpa, que a gente focou nisso no trabalho, e para dividir em microserviços, para separar os contextos por API a fim de prover a melhor experiência para o usuário. Nós escolhemos a AWS para hospedar nossas APIs. Nós criamos banco de dados Aurora, Container Registry, EKS e SQS. Aqui no EKS temos nosso cluster AS API e nossos pods. Inclusive, temos os pods do Prometheus e do Grafana aqui também. Então, nós preferimos juntar aqui os pods do Prometheus e do Grafana para a gente poder usar tudo na AWS. E no SQS nós temos as nossas filas. Como eu estava apresentando, né? Create Sensor Queue e Update File de Status Queue. Para subir para a AWS, nós usamos a pipeline CI/CD do GitHub. Então, nós temos essas pipelines que rodam os testes, fazem login na AWS, login no ECR, fazem o build e push da API e a configuração, né, dos Kubernetes no EKS. Então, nós também temos esses arquivos referenciados. Nossos arquivos estão na pasta K8S dos projetos. Temos o Sensor API Deployment e o Sensors API Monitoring. Então, esse arquivo foi necessário, já que nós vamos usar Prometheus e Grafana na AWS. Então, aqui tem algumas configurações para que a gente possa conectar os nossos pods de cada API com esse pod do Prometheus e do Grafana. Então, para fazer aqui a demonstração para vocês, eu vou rodar de novo a pipeline CI/CD dessas APIs. Então,
Primeiro para a API de Files. API de usuários. E a API de sensores. Então, vai rodar a pipeline de cada um deles. É basicamente a mesma pipeline. Quando voltar, eu mostro aqui para vocês. Então, aqui, né, terminou de rodar as pipelines. Então, todas elas rodaram os testes e subiram para a produção. Podemos ver aqui de usuários também e de files também. Aqui nós podemos ver, né, que os pods já receberam a nova API. Então, vamos agora mostrar como funciona na prática essas APIs. Bom, vamos começar aqui na API de usuários fazendo o nosso cadastro. Certo, feito o nosso cadastro aqui do nosso usuário, vamos nos logar na API. Bom, podemos ver que deu usuário sem inválido, mas é porque eu coloquei um número a mais na senha. Então, aqui nós temos o nosso token, e com ele nós podemos autentificar nas outras APIs. Agora vamos supor que o usuário quer criar uma propriedade e um talhão. Nós podemos vir aqui na API de Files, nos logar. E vamos cadastrar uma nova propriedade. A propriedade pode se chamar Vila das Árvores, por exemplo. Bonita. Certo, tendo cadastrado a propriedade, nós podemos pegar o ID dela aqui, inclusive, que será necessário mais para frente. Mas nós podemos ver ela aqui também. Então, mostra as listas de propriedades do usuário. Agora, as propriedades podem ter os seus talhões. Então, vamos cadastrar aqui um talhão para essa propriedade. Colocando o ID da propriedade, vamos colocar uma descrição talhão, por exemplo. Talhão de... Bom, aqui nós temos um enum, né? Podemos escolher qual que é essa propriedade. Então, vamos supor que é de milho. Então, seria o ID 2, quer dizer, o enum 2, né? Então, milho. Nós temos aqui um controle de latitude e longitude, e os talhões não podem ocupar a mesma. Então, nós também temos um cálculo para que eles não ocupem a mesma latitude e longitude. Se for, ele impede que a pessoa cadastre. Então, aqui como nós vimos, né, 2, porque é de milho. Então, o talhão foi criado com sucesso. Nós podemos observar aqui que o status também é 0. E status 0 significa que o status, né, desse talhão ainda é desconhecido. Então, isso vai mudando conforme nós inserirmos dados no sensor. Como eu havia explicado, né, assim que o talhão é criado, um sensor também é criado. Então, eu só vou fazer a autentificação aqui. Então, fazendo a autenticação. Então, nós podemos ver aqui, né, eu peguei esse ID, que é o ID do talhão que acabou de ser criado.
E aqui nos sensores eu vou buscar os sensores que tenham esse ID. Então, acabou de ser criado, vocês podem ver até pelo horário, pela data. E é o sensor correspondente a este file de ID. Então, ele leu essa fila aqui e criou o sensor logo após o talhão ser criado. Então, vamos pegar aqui o ID do sensor, que acabou de ser criado. E vamos vir aqui em sensor data e inserir alguns valores. Vou colocar a umidade do solo como 10%, né? Temperatura eu vou deixar 30%. E o nível de precipitação vou deixar como 50%. Então, foi inserido com sucesso. E aqui em Kiwi já deve ter passado aqui pelo update file de status Kiwi. E agora o talhão deve estar com o status correspondente à seca, porque esses são valores que correspondem a isso. Então, uma umidade de solo baixa, né, e um nível de precipitação baixo também. Então eu peguei, né, o ID do talhão e vamos buscar aqui. Bom, o status dele está igual a 2. Se nós formos olhar no enum aqui, se nós formos olhar no enum aqui, é igual ao alerta de seca mesmo. Então, nós podemos ver que a comunicação está sendo realizada, né? Então, assim que manda dados aqui no sensor, ele faz uma média e volta com o status correspondente para o talhão. Inclusive, eu também gostaria de ressaltar que para a API de sensores nós usamos o MongoDB. Nós temos duas tabelas, o sensor e sensors data. Bom, agora vamos para a parte dos dashboards. Nós temos aqui o nosso Prometheus, né? Ele já encontra as nossas APIs. E ele está na AWS, pode ver aqui pelo link. E aqui tem o nosso Grafana, onde a fonte dele vem do nosso Prometheus. Então, dentre as propriedades aqui, né, que alguns testes de antes, tem a Vila das Árvores, que foi a que eu acabei de criar, o ID do talhão. Nós vemos que o estado atual é de seca. Aqui tem seca, seca, seca também. Nós temos dados dos sensores. Então, aqui tem temperatura 30, que foi o que eu coloquei. Umidade de solo 10, que foi o que eu coloquei. E 50 para precipitação. Para configurar isso, nós usamos alguns arquivos nessas pastas. Então, aqui, por exemplo, em API, nós temos observabilidade, por exemplo, puxando da iSensor Telemetry, que é uma outra que nós criamos. Então, aqui nós configuramos quais seriam as métricas que nós consumimos lá no dashboard. Então, aqui vamos também mandar mais dados para esse sensor, para a gente poder ver o dashboard toda a sua glória, digamos assim, né? Então, aqui nós mandamos mais um. Nós podemos vir refresh. A média que ele fez ainda é de seca, mas já dá para ver que foi consumido. Temos outros valores aqui embaixo nas de precipitação, temperatura, umidade do solo, mas de acordo com a média que é feita ainda estamos com seca. Então eu vou adicionar mais para a gente ver essa mudança. Então, após inserir algumas vezes outros dados, né, para poder realmente mudar esse status, essa média que nós fazemos, então acabou que voltou ao normal. Né? Eu inseri vários valores de temperatura, de umidade, e aqui nós vemos essa alteração no gráfico. Então, passou de seca para normal. Bom, eu vou inserir alguns valores para vir para o aviso de peste também, que é outro que nós fizemos. E também vou colocar a temperatura acima de 40 graus. Que com isso, um aviso é disparado para o Discord, porque nós fizemos uma integração com o webhook. E nós vamos poder ver ele avisando o usuário sobre a situação. Então, para isso dar certo, eu vou colocar esses valores e vou colocar algumas vezes, para que a média iguale ali, já que agora nós temos vários dados. Então, nós vamos pegar das últimas 24 horas, mas eu vou ter que inserir algumas vezes só para poder funcionar mesmo. Bom, eu coloquei só uma requisição.
Ainda não mudou o status, mas eu gostaria de mostrar isso aqui. Então, eu coloquei uma temperatura de 45 graus. E com isso, ele dá aqui esse coraçãozinho no dash de temperatura como pending. Então, o que acontece? Vai ficar pendente por 30 segundos, que é uma configuração que nós fizemos, e então vai enviar uma mensagem para o usuário. Ó, então aqui está alertando, porque é uma temperatura alta. Então, aqui no Discord, no nosso grupo, eu acabei de receber essa mensagem, ó, 21h40, e fala o quê? Alerta crítico, temperatura extrema detectada no talhão e o ID do talhão. Então, aqui nós avisamos sobre um dos dados do sensor para o usuário, fazendo alerta. Aqui eu inseri vários valores referentes à peste, e aqui eu executei, podemos ver que o status é 3, e o status 3 corresponde no enum à peste. E aqui nós já temos também no diagrama o status de peste. Então, assim nós podemos contemplar este trabalho, e nós agradecemos muito a todos os professores por este ano letivo, né, que nós tivemos juntos. E todas as informações adicionais sobre o trabalho vão estar no nosso README. Então, aqui podemos ver que tem todos os dados dos sensores. Obrigada!